Howdy, internet! Imagino que não seja surpresa pra ninguém que a fandom de Undertale abraçou por completo o fenômeno que foi Deltarune. A demo do primeiro capítulo mal lançou e os fãs já estavam pedindo por mais, aclamando mais, Toby Fox, nós queremos mais! Afinal, uma comunidade que estava órfã há 3 anos de um jogo como Undertale finalmente teve essa chama de volta. Porém, em questão de escolhas, Deltarune oferece uma diferença enorme em relação a Undertale que parece que muitas pessoas não se deram conta ainda. De que nesse jogo é impossível concluir uma rota genocida. É o quê? Nesse vídeo, analisando a progressão do game, eu vou mostrar que não importa o que você faça, nenhum personagem morre de fato nessa demo. E deixando tudo claro, a inspiração para eu fazer esse vídeo veio quando eu assisti o vídeo análise do canal Share Tables. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Eu não conhecia esse canal, o YouTube apenas recomendou esse vídeo no meu feed e eu assisti e achei bem interessante. Pode ser que o meu vídeo fique muito parecido com esse, mas não tem muito para onde fugir, já que a progressão da análise segue a mesma ordem da progressão do jogo. E é claro que eu resolvi testar a análise por mim mesmo e depois de comprovado eu queria passá-la para vocês. Vale lembrar que aos que ainda não jogaram Deltarune e pretendem jogar, esse vídeo sim contém spoilers. Então, daqui pra frente você está seguindo por sua conta e risco. Você não pode dizer que não foi avisado. Em Undertale, nós sabemos que se a gente escolher a opção de lutar e levarmos o HP do oponente até a 0, ele morre e vira poeira e nós ganhamos EXP, ou como é a sigla que foi nos dada pelo Sans, pontos de execução. E com pontos de execução suficiente, nós ganhamos mais LV, que é a sigla de Level of Violence, ou nível de violência em português. Porém, em Deltarune, se nós ignorarmos a opção de Act para poupar nossos inimigos e a gente seguir a opção de lutar e levarmos o HP dos nossos oponentes até a 0, eles simplesmente fogem, nos deixando apenas com os ganhos de dinheiro e sem nenhum EXP. E receber 0 pontos de execução diz claramente que nós não matamos ninguém. E mesmo que nesse mundo EXP significa experiência como em todo RPG padrão, não ganhar experiência também quer dizer que você não matou nenhum oponente. Então se contente apenas com um ganho de dinheiro, porque pelo jeito é só isso que o jogo pretende te dar. E sim, você pode continuar dando porrada até todos os seus inimigos fugirem ou serem expulsos na base da pancada, mas aí a gente chega nesse mini-chefe. Esse mini-chefe. Que ódio. Você tá ali na sua aventura feliz e safeiro lutando até que... Como é que é? Inimigos usando itens de cura? Pode isso, produção? Isso é Pokémon agora? Meus pesadelos com o Miltank agora voltam pra me assombrar. Mas talvez a gente possa derrotá-lo se a gente continuar atacando. Vamos fazer uma matemática básica. Ok, ao que parece eu consigo causar 200 pontos de dano em média por turno. E logo depois de 2 turnos, ele se curou em 300 pontos. Então, se eu consigo causar 400 pontos de dano a cada 2 turnos e ele se cura em 300, isso quer dizer que eu mantive um dano de 100 pontos que ainda podem ser acumulados, correto? Errado! Continua assistindo. What the fuck? 700 pontos! Tá tirando com a minha cara! Quem diabos é Miltank perto dessa tampa de Coca-Cola do quinto dos infernos? Eu acho que já ficou bem claro que o jogo não quer que você mate esse oponente. Porque é óbvio que você nunca vai conseguir ultrapassar uma margem de 700 pontos de dano a cada 2 turnos. Deixando como única opção para passar desse boss, agir. Ou seja, se você quiser seguir o jogo todo apenas lutando, suas vontades já foram jogadas no lixo, tudo por causa desse Traquinas. Mas nós encontramos aquele boss uma segunda vez, quem sabe aí nós não podemos matá-lo? Então, seguindo o mesmo cálculo matemático, mesmo que você chegue nessa parte do jogo com todas as melhores armas da demo, você ainda não vai conseguir manter uma taxa de 700 pontos a cada 2 turnos. Nem mesmo com a nova magia da Suzy, que por mais que essa magia cause um dano desgraçado, ela custa 50% de TP. Então claramente é algo que você não consegue spamar por turnos. Então mais uma vez, se contenha em apenas agir.
Pega a coroa dele, Rousey! Vai, filhão! Me derrubaram aqui! Parabéns, Tobias Raposa, você conseguiu o que queria. Boa programação. E é claro que o Toby Fox já deixa essa diferença clara pra gente ao nos apresentar o mundo em cada um dos jogos. Porque em Undertale, antes da nossa aventura começar de verdade, nós somos apresentados ao personagem Flauwe, que nos instiga a querer lutar, dizendo que nesse mundo é matar ou morrer. Fora os vários momentos que o jogo coloca a gente em umas situações bem apertadas, nos quase forçando ou até mesmo forçando a lutar. Porém, na demo de Deltarune acontece o oposto. Se em Undertale nós temos que seguir nossa aventura sozinhos, em Deltarune nós somos presenteados com um companion de grupo que nos encoraja a poupar nossos inimigos, que em diversas vezes repreende a você e outros personagens que escolhem a opção de lutar, como no caso da batalha contra o Lancer e a Suzy, onde o Rousey nos diz que a gente deveria ter pegado mais leve com eles. E é claro que se você escolher lutar com eles, eles não morrem de qualquer jeito. Eles apenas assumem a derrota e escolhem entrar pro seu time, que é o mesmo resultado como se você tivesse poupado eles. Mas e o chefe secreto do castelo? Não tem como matar ele? Caso você não saiba que o jogo tem sim um chefe secreto, eu pretendo fazer um vídeo de como você pode desbloqueá-lo. Mas a resposta rápida para a pergunta se a gente pode ou não pode matar o chefe secreto, não. Se você escolher agir ou lutar, o resultado vai ser o mesmo. Por mais que os diálogos e interações mudem, o que é bem interessante de ver por sinal, ele vai continuar vivo e vai simplesmente se transformar em um equipamento para você. Então nem esse bicho caótico que quer matar a gente a todo custo, morre. E eu acho que depois de tudo isso eu nem preciso falar da batalha com o rei, não é mesmo? Porque mesmo que você escolha lutar com ele até o fim, no final ele vai ser poupado pela magia de Pacify do Rousey. Mas o lado interessante entre as escolhas de agir ou lutar é realmente ver essa diferença de diálogos que podem ocorrer de um caminho para outro. E talvez agora você esteja se perguntando, mas por que o jogo nos dá múltiplas opções se no final vai tudo acabar na mesma coisa? Bom, essa resposta é o que o jogo nunca escondeu de nós. Desde o começo dele, ele já está dizendo pra gente que nossas escolhas não importam. Você pode tomar quantas decisões quiser nessa demo, poupar quem você quiser, escolher lutar contra quem você quiser, mas o resultado final vai ser sempre o mesmo. A única coisa que você consegue de fato mudar é os meios para se chegar a esse resultado final. A cutscene final realmente muda se você escolher lutar com o rei em vez de agir. Porém, no resultado de tudo, todos ainda continuam vivos e Chris e Suzy ainda voltam para os seus mundos de origem. Ou seja, dá tudo na mesma. E isso é algo ruim? Na minha opinião, não. A grande maioria dos jogos de RPG são feitos com uma história linear e a gente gosta delas. A gente gosta da história que nos é apresentada. Kingdom Hearts, Final Fantasy, Skyrim, Dark Souls são todos RPGs com finais já definidos e que a gente ama a história deles de paixão. O Toby Fox já deixou claro em seu Twitter que Deltarune não vai ser um jogo de múltiplos finais. Porém, uma coisa que a demo já deixou clara é que mesmo que o jogo tenha apenas um final, ainda vai ser divertido ver como a interação e diálogos mudam com as nossas escolhas. Realmente, pode ser que as nossas escolhas não alterem nada no final, mas se alteram o meio, eu já fico bastante feliz. Porque o meio numa história de RPG é a grande aventura, é ela que cativa. Então não esperem que Deltarune vai ser um jogo igual a Undertale, porque realmente não é um jogo igual a Undertale. Ele absorve muito das mecânicas e muitos personagens do Undertale, mas ele ainda é um jogo que funciona de forma independente. Então, mesmo que você tenha visto esse vídeo até aqui e ainda não jogou o jogo, jogue! A demo está disponível de graça e eu vou deixar o link na descrição caso você queira realmente baixar. Porque mesmo o jogo não sendo Undertale, ele mantém aquele sentimento, aquele espírito do Undertale. As músicas excelentes do Toby Fox, personagens cativantes e realmente engraçados a todo momento. E eu tenho quase certeza que já deve ter por aí algum time traduzindo a demo do Deltarune para português. Então, não importa quanto tempo ainda demorar para lançar o jogo de fato, a demo já me ganhou e eu com certeza vou comprar o jogo. E já vendo as teorias, artes, vídeos e tudo mais o que a fandom tá produzindo, eu tenho quase certeza que a maioria dos fãs de Undertale também irão comprar Deltarune quando lançar.
e irão continuar criando conteúdo devido ao carinho que eles têm por essa comunidade. Bom pessoal, meu nome é Pedrox, muito obrigado a você que assistiu até aqui e até o próximo vídeo. Um abraço a todos vocês e falou!